Aleluia. Meus irmãos, eu não posso começar a apresentar a vocês a palavra que o Senhor colocou no meu coração antes de testemunhar de uma intervenção do Senhor sobre a minha família. Eu hoje fui almoçar com os meus pais, né? A gente estava ali junto com eles, né? Agradecendo a Deus por 50 anos de casados. E eu chego lá, a minha mãe estava compartilhando, minha mãe e meu pai, de um livramento que o Senhor deu para o meu pai nessa madrugada. Meus irmãos, de ontem para hoje, pai teve uma queda brusca de glicose. E ele conta de uma maneira assim, porque ele é essa pessoa, né? Ele conta as coisas, né? Foi simples. Ele disse que já estava vendo um lugar todo dourado. Ai, eu disse, Jesus, né? A pessoa escuta e fica, que bom, pai. Morrendo, né? Enfim, ele teve uma queda de glicose e se você já viu alguém com esse episódio de hipoglicemia, a pessoa fica fora de si. Ela realmente não tem controle daquilo que está acontecendo, mas o que eu queria agradecer ao Senhor é porque Jesus disse assim, volta. Volta que tu ainda tem coisa para fazer lá embaixo. Porque hoje, meus irmãos, talvez a gente não estivesse comemorando 50 anos de casados. Mas o Senhor é bom. E do mesmo jeito que Ele cuidou dos meus pais, cuidou do meu pai, Ele cuida de você. Essa é a palavra que eu quero deixar. Eu tenho incentivado a cada um de nós compartilhar de testemunhos. Porque, como eu tenho dito, a palavra do Senhor nos diz que o testemunho de Cristo é o espírito da profecia. Todas as vezes que você testemunha de algo que Jesus fez na sua vida, você está profetizando na vida do seu irmão, dizendo que também pode acontecer na vida dele, e eu sou grata ao Senhor por esse livramento. Mas eu queria compartilhar com vocês a respeito de coisas que todos nós já passamos ou passaremos. Antes de começar o culto, eu estava ali na frente e Silvano dizendo assim, a senhora vai pregar hoje? Aí eu disse, sim. Ela disse, por isso que a senhora veio assim, toda arrumada. Aí Emerson, que não perde a oportunidade, assim, quer dizer que nos outros dias, né? Eu disse, eu não ia nem falar nada, né? Mas Emerson não deixou passar. Eu disse, Silvano, eu vou te livrar, vou mudar de assunto para tu não passar vergonha, né? Porque é justamente sobre vergonha que a gente quer conversar. Minha gente, eu sou a campeã de passar vergonha. Pelo meu jeito estabanado, extrovertido, muito falante. Pessoas que são assim, passam muita vergonha. Eu tenho uma amiga de vergonha. A gente passa muita vergonha junto, né? A gente tem um jeito muito parecido. Derruba as coisas, bate sem querer. Minha gente, eu já caí aqui, subindo nessa escada aqui. É uma coisa linda. A minha lista de vergonha é grande. Sabe, são muitos episódios, desde queda, derrubar objetos, enfim, são muitas coisas que a gente passa por vergonha. Fala muito, né, quando vê já falou, tenta consertar e vai pior as coisas, enfim. Se eu fosse contar aqui, a verdade é que a gente não ia parar por um bom tempo falando a respeito daquilo que a gente faz. Mas tem vergonhas que a gente consegue compartilhar, não é verdade? A gente compartilha. E a gente ri da gente mesmo. Até as vergonhas viram memes. Suelen clica as minhas vergonhas e transforma em figurinhas. Mas tem vergonhas que a gente não consegue falar. Tem vergonhas que a gente prefere esconder. Tem vergonhas que a gente tranca a 7 chaves. E a gente não quer que ninguém saiba. A verdade é que todos nós já experimentamos esse tipo de sentimento. A vergonha. Vergonha pública ou vergonha privada. Todos nós já enfrentamos a vergonha. E eu fiquei me perguntando de onde veio a vergonha, onde foi que ela surgiu. Sabe, a vergonha nem sempre existiu. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo. Lá no texto de Gênesis, capítulo 2... os versículos de 18 a 25. Gênesis 2, de 18 a 25. Diz a palavra do Senhor. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só.
far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como esse lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe trouxe. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem, pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Eu quero que você ore comigo nessa hora. Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante da Tua palavra, Pai. E essa palavra, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Senhor, nós queremos te pedir que o Senhor ilumine o nosso entendimento, que haja compreensão da Tua palavra, para que a gente possa trilhar, Senhor, o caminho que o Senhor mesmo tem determinado para nós. Espírito Santo, fala ao nosso coração, que todo pensamento nesse lugar esteja aqui, Senhor, cativo à obediência de Cristo. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Então, diante desse versículo, desse texto que a gente leu, nós estamos aqui, o texto de Gênesis relatando a criação do homem ou da mulher. E aqui você vai perceber no final do texto que a palavra do Senhor nos diz que o casal, Adão e Eva, ambos estavam nus e não se envergonhavam. Então, isso chama a nossa atenção, por quê? Porque demonstra que a vergonha não existia. Não existia esse sentimento de vergonha. Você não ouviu Eva dizendo para Adão: Adão, olha para o outro lado, que eu estou sem roupa. Ela não estava envergonhada da sua condição. A vergonha simplesmente não existia. Mas por que será que a vergonha não existia? Sabe por quê? Porque o primeiro casal simplesmente não conhecia o julgamento. O certo e o errado residia em Deus. Então ele desconhecia o julgamento. O plano era de Deus para aquele casal: estejam perto de mim, mantenham comunhão comigo e tudo vai dar certo. Eles não precisavam julgar, discernir entre o certo e o errado. A verdade é que tudo isso estava no Pai. Mas você sabe que essa história prossegue e as coisas mudaram de figura. Você sabe que Eva ouviu a voz da serpente. E essa voz dizia assim: Deus sabe que no dia em que dela comerdes, falando da fruta, do fruto, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. A serpente estava dizendo para Eva que eles seriam, a partir do momento que comessem do fruto, conhecedores do certo e do errado, conhecedores do bem e do mal. Então, a verdade é que agora a mulher ouviu a voz da serpente. E ela não somente comeu, mas também deu para o seu marido comer. E assim, o primeiro casal comete aquilo que chamamos de pecado original. E assim a vergonha entrou no mundo. Perceba, nós vamos lendo o relato bíblico. E lá no texto de Gênesis, agora no capítulo 3, eu queria ler com você os versículos 9 e 10. Aqui, o casal já havia pecado. E nós estamos nesse contexto. Diz assim o versículo 9 do capítulo 3 do livro de Gênesis: E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe
perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Observa a resposta de Adão. Deus chega no jardim e vai ao encontro daquele casal, mas simplesmente o casal não estava no lugar do encontro. E Deus vai diante daquele casal e pergunta: Adão, onde é que você está? E ele responde: Senhor, eu me escondi porque eu estava nu. E a Bíblia diz: eu tive medo. E essa expressão aqui a gente pode entender como eu tive vergonha. Então, aqui se inaugura a vergonha no mundo. Se estabelece a vergonha no mundo. O primeiro casal, a partir do pecado, começou a ter a capacidade de julgar, ou melhor, recebeu a condição de saber o que era certo e o que era errado. Capacidade de julgar entre certo e errado nós nunca teremos por nós mesmos. Deus, quando nos criou, Ele colocou isso nele, porque somente o nosso Deus tem a capacidade de julgar retamente. Por quê? Porque somente o nosso Deus conhece as intenções do coração e somente o nosso Deus conhece o que está no nosso futuro. Então, somente Deus tem a capacidade de julgar retamente. Mas a partir do pecado, o homem agora vai ter que julgar entre o certo e o errado. E para isso, você e eu precisamos pedir sabedoria a Deus. Mas isso já é cenas de outro capítulo. A verdade é que agora, todos os homens estão expostos à vergonha. Todos nós agora estaremos na disposição e disponibilidade de passar por vergonha. O primeiro sentimento de vergonha foi inaugurado ali. E de Adão até os nossos dias, a vergonha nos visita. E a gente vai ver a definição de vergonha, segundo o dicionário, diz o seguinte: vergonha é um sentimento de insegurança causado por medo do ridículo e do julgamento dos outros. Timidez, acanhamento, recato, decoro. É também uma desonra que ultraja, uma desonra que humilha. Então, assim a gente pode entender vergonha. E nessa definição, uma palavra me chama a atenção: insegurança. A vergonha traz para mim e para você insegurança. A gente vai estar sempre pensando: o que é que estão pensando de mim? O que é que vai acontecer se souberem? Então, o sentimento de vergonha nos prende num cativeiro de insegurança. E nessa definição, a insegurança chama a nossa atenção. Por quê? Porque isso aconteceu lá com o primeiro casal. Eles ficaram inseguros a partir do momento que eles pecaram. E eles se esconderam com vergonha. E esse é o sentimento que se repete hoje, nos nossos dias, e também se repetiu durante toda a história da Bíblia. Você vai ver que em toda a história bíblica, o homem e a mulher foram visitados pelo sentimento de vergonha. A gente vai ver episódios acontecendo com Abraão. Você vai ver que Abraão pecou quando ele mentiu a respeito de Sara, dizendo que Sara era sua irmã. E de repente estava aquele tumulto no reino. E o rei disse assim: por que você fez isso? Certamente aquilo causou vergonha em Abraão. Nós também vamos ver alguns outros episódios de vergonha. Por exemplo, o episódio de Moisés, quando Deus disse assim para ele: fala a rocha. E ele vai lá e fere a rocha. E por causa disso o Senhor decretou sobre Moisés uma sentença: você não vai entrar na terra. Agora imagina o grande líder proibido pelo Senhor de entrar na terra prometida. Certamente isso causou vergonha. Nós também vamos ver esse sentimento na vida do próprio Davi, quando ele adulterou com Batseba. Quanta vergonha! A Bíblia diz que a sentença do Senhor para Davi foi horrível. O Senhor disse assim para ele: o que você fez às escondidas, eu vou fazer publicamente. Eu vou lhe expor a vergonha. E assim aconteceu. Então, são muitas as histórias de vergonha que a Bíblia nos conta. Mas hoje, eu queria chamar a sua atenção para uma história que está lá no Novo Testamento.
Queria que você fosse comigo para o texto de Lucas, capítulo 7. Os versículos de 36 a 50. Lucas 7, de 36 a 50. Esse é um texto tão conhecido e a gente já meditou nele durante essa última semana que passou. Vamos lá. A Bíblia nos diz: convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa dos fariseus, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés, e os ungia com o unguento. Ao ver isso, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com o que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês essa mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo: perdoado-lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou. Vai-te em paz. Amém? Então, nós estamos diante de um relato tão bonito, né? Esse relato dessa mulher pecadora na casa desse fariseu chamado Simão. E como eu disse para vocês, a gente refletiu um pouquinho, né, na célula dessa última semana, a respeito desse texto, né? E a gente viu como as atitudes dessa mulher e as atitudes de Simão são contrastantes, né? Como ela foi uma adoradora extravagante, como ela adorou a Jesus sem reservas. E a gente vai perceber também que essa mulher, como eu já compartilhei em outra palavra, ela quebrou várias resistências. Ela quebrou a resistência do vaso, quando ela quebrou aquele vaso. Ela quebrou a resistência do ambiente. Ela também quebrou a pior das resistências, que é a resistência da vergonha. Essa mulher, ela fez isso. Por quê? Porque ela encontrou um amor que quebra toda a vergonha. E é sobre isso que eu quero compartilhar com você. Quando o Mica estava orando aqui, eu comecei a dar glória a Deus. Fiquei doida. Senhor, como o Senhor é bom. Porque a gente sabe, a gente fica ali preparando a palavra: Senhor, que não seja eu, que isso não seja ideia minha. E eu não, assim, né? Fico preocupada porque a gente vai falar a igreja do Senhor. Mas Jesus sempre confirma a sua palavra ao decorrer do culto. E isso é extraordinário. Então, quando ela começou a dizer, eu disse: então ela vai pregar a minha palavra. Jesus, tá bom, Mica, eu já entendi. Tá tudo certo. Não precisa falar mais não. Brincadeira, Mica. Muito obrigada. Deus te abençoe. Então, a verdade é que essa mulher quebrou a resistência da vergonha porque ela encontrou o amor de Jesus. E é esse amor de Jesus que quebra a vergonha. Sabe, quando eu estava falando aqui com você, que existem vergonhas que a gente ri e que a gente conta, mas que existem outras que a gente nem quer falar.
que a gente quer esconder e que a gente está preso nelas, é dessas vergonhas que Jesus quer te libertar. É essa vergonha que Ele quer quebrar com o seu amor. E com essa mulher, nós vamos aprender um pouquinho de como é que se dá esse amor que quebra a vergonha. Mas antes de a gente pensar nisso, eu queria que você entendesse comigo a diferença entre ter convicção e sentir vergonha. Uma coisa é bem diferente da outra. Vamos pensar em relação a cometer pecados. Quando você peca, você tem a convicção de que você desagradou ao seu pai, de que você fez algo que não era a vontade de Deus. Então, a consciência é a capacidade de reconhecer o pecado. É você saber, eu fiz o que não agrada ao meu pai. Mas o que é a vergonha? A vergonha, por sua vez, é o sentimento, é a capacidade de me esconder por causa do pecado que eu cometi. A vergonha me rotula com o nome do pecado que eu cometi. E ela faz com que eu tenha aquela vontade de me esconder, de me distanciar, de estar longe, de não me sentir digna do amor do meu pai. Então, você precisa entender que uma coisa é ter convicção do pecado. Você precisa ter convicção do pecado. Mas outra coisa é ter vergonha. É da vergonha que o Senhor quer te libertar. É desse sentimento que te aprisiona, que te afasta dele, que Ele quer te libertar. Por quê? Porque o amor dele quebra toda a vergonha. A vergonha quer que você se esconda. Mas hoje é noite da gente botar para fora. Da gente se expor. Então, voltando à nossa história, nós estamos diante de alguém, de uma mulher que publicamente ela era conhecida. E ela não era conhecida de uma forma boa. O texto nos diz, o texto de Lucas, capítulo 7, no versículo 37, que essa mulher era conhecida como? Como uma mulher pecadora. Muitos falam a respeito dessa mulher, que ela muito provavelmente era uma prostituta. Então, observe, essa mulher, ela era envergonhada pelo título que ela carregava. Ela era conhecida como uma mulher pecadora. Esse talvez devia ser o motivo da vergonha daquela mulher. E eu queria perguntar para você nessa noite, qual é o motivo da sua vergonha? Qual é o título que você não quer que ninguém saiba? Ou que talvez todos saibam? Qual é a palavra, a situação, a ação que você quer esconder? Que causa dor e que causa vergonha. Quais são as vozes que gritam dentro de você? Quem é você? O que é que te traz vergonha? A verdade é que a vergonha, ela sempre vai querer nos paralisar. A verdade é que a vergonha, ela sempre vai querer nos afastar. A verdade é que a vergonha sempre vai querer trazer sobre nós um sentimento de inapropriação. Você não é apropriado. Você não é digno. Você não pode. Esse não é um lugar para você. A vergonha traz um peso que quer te esmagar. A vergonha quer te impedir de experimentar o amor de Deus. Mas o amor dele quebra toda a vergonha. Você pode dizer amém? Nós vamos aprender com essa mulher como é que a gente quebra um ciclo de vergonha na nossa vida. Por quê? Porque muitos de nós talvez estejamos vivendo durante anos aprisionados em um ciclo de vergonha. Sabe, talvez você carregue dentro de você uma palavra, um pensamento, uma situação, um pecado que você nunca confessou, que você nunca falou e que você tem vergonha. E isso lhe aprisiona. Mas essa mulher nos ensina como é que a gente sai desse ciclo. Como é que a gente quebra o ciclo da vergonha na nossa vida. E deixa eu te dizer, não tem a ver conosco, tem a ver com ele.
nunca será pela minha força, nem pela sua força. Sempre será pelo amor dele. Sempre será pela capacidade que ele tem de nos amar, porque Deus não ama, Deus é amor. Jesus é o próprio amor. E a primeira atitude que a gente pode aprender com essa mulher é a exposição. Gente, a Bíblia diz que Jesus, ele foi convidado para esse jantar, na casa de Simão, o fariseu. Você sabe que, muito provavelmente, esse não era um convite amigável. Simão não queria, honrar Jesus com aquele jantar. Você sabe que ele fez aquilo, muito provavelmente, para pegar Jesus em alguma situação, para ter como acusá-lo e assim matá-lo, porque existia no meio dos fariseus um plano para tirar a vida de Jesus. Então, Simão ali, ele foi convidado, mas nós percebemos, pela forma como ele recebe Jesus, que não era um convite amigável. Mas, quando você vai estudar o contexto, histórico dos jantares, eles eram oferecidos em terraços, e as pessoas que estavam lá de fora poderiam ver, e até adentrar naquele lugar, mas elas tinham que ficar atrás dos convidados, porque as pessoas não se reuniam em mesas como a gente se reúne hoje, sentada em cadeiras. A mesa era bem baixinha, elas ficavam quase que deitadas sobre a mesa, debruçadas sobre almofadas, e as pessoas que chegavam ali podiam ficar ali atrás para olhar, o movimento da festa. Então, observa, essa mulher, ela não era convidada. Ela não era uma convidada de Simão. Simão convidou, a Bíblia diz, os fariseus. Estava lá o grupo dele. Mas há uma expressão no versículo 37 que diz: eis que uma mulher pecadora. Isso fala de algo que aconteceu subitamente. Alguém que de repente, como diz meu filho João, do nada chegou ali naquele jantar. Aquela mulher não foi convidada. E nós estamos falando de alguém que era conhecida. Alguém que era mal falada. Então imagina, essa mulher que é conhecida como uma mulher pecadora, essa mulher que é mal falada, entra num jantar na casa de um fariseu. De repente, essa mulher se expõe. Gente, a última coisa que o ciclo de vergonha quer que você faça é se expor. Sabe por quê? Porque quando você guarda, você se mantém preso ao cativeiro de Satanás. Sabe, a gente tem aprendido que santidade não é não cometer pecados. A verdade é que nós estamos lutando contra o pecado. Sim, nós temos a opção de manter uma vida santa, mas eu e você, ao longo da nossa jornada, ainda vamos cometer pecados. Mas santidade não é que você não cometa pecados. Santidade é não ter nada na mão do cão, é não ter nada na mão do diabo, é não ter nada escondido. É estar tudo à luz, é estar tudo exposto. Você e eu precisamos nos expor para quebrar o ciclo da vergonha. Aquela mulher, ela precisou se expor. A verdade é que a vergonha, ela se alimenta da escuridão. Sabe? Você fica ali, ninguém pode saber. Eu não posso falar com ninguém. Ai, meu Deus, que vergonha, se eles souberem o que eu fiz. Ah, se o pastor soubesse, se a pastora soubesse, se o meu líder souber, se os meus pais, enfim, eu não sei o que é que te aprisiona em vergonha. Mas esse lugar de esconderijo alimenta a vergonha. Ela se alimenta da escuridão. Mas eu e você precisamos nos expor. Nós precisamos trazer à luz todas as situações da nossa vida que estão ocultas em trevas. Meus irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. A coisa mais libertadora do mundo é você não ter nada na escuridão. Meus irmãos, eu posso dizer com plena convicção, pode vasculhar a minha vida, eu não tenho nada na escuridão. Você não pode ter nada na escuridão. Você não pode ter nada oculto. Esse é o alimento da vergonha.
Começa a pensar agora. Fecha teu olho agora. Pede ao Espírito Santo. Me lembra. Traz à minha memória qualquer coisa que eu tenha na escuridão. Qualquer pecado não confessado. Qualquer coisa que queira me aprisionar, Senhor. Eu quero trazer à luz agora. Você precisa trazer à luz. A vergonha se alimenta da escuridão. Mas você precisa se expor. Você precisa se expor para que a luz da palavra de Deus ilumine o seu caminho. Sabe? Essa mulher se expôs. Essa mulher teve que ir e enfrentar a vergonha pública. Todas as vezes que Jesus quer curar alguém, Ele chama essa pessoa para a exposição. Você lembra do episódio da mulher com fluxo de sangue? Ela tocou Jesus. Ela foi curada instantaneamente. Ela toca na orla, ela é tocada, ela é curada, porque a Bíblia diz que de Jesus saiu poder. Mas Jesus queria fazer algo mais por aquela mulher. Ele queria salvar a alma daquela mulher. Mas ele precisou expor aquela mulher. Ele disse: quem me tocou? E aquela mulher precisou dizer: fui eu. Você lembra do homem da mão ressequida? Ele estava no meio, sabe, ali na sinagoga. E Jesus disse assim: ó, vem para o meio. Vem aqui, para o meio de todo mundo. Ele estava entre as pessoas na sinagoga. Jesus disse assim: ó, vem para o meio. E ali ele cura o homem da mão ressequida. Você lembra da mulher encurvada? Vem para frente. Meu irmão, para que você seja curado da sua vergonha, você vai precisar se expor. E a minha palavra para você hoje é: se exponha. Quebre com o ciclo da vergonha na sua vida. Exponha o pecado ao Senhor. Exponha a situação que lhe aprisiona. Essa mulher se expôs. Outra atitude que essa mulher teve: adoração. Sabe, quando ela se expõe diante de Jesus, a Bíblia diz, no versículo 38, que aquela mulher se lança aos pés de Jesus. E que ela começa a derramar aquele unguento. E que ela começa a chorar. E que ela começa a enxugar os pés de Jesus com os seus cabelos. E que ela começa a beijar os pés de Jesus. Essa foi uma atitude de adoração extravagante. Aquela mulher adorou a Jesus. E a adoração é o antídoto contra qualquer sentimento que queira nos colocar no centro. Sabe, os sentimentos de orgulho, o sentimento de vaidade e o sentimento de vergonha sempre vão querer nos colocar no centro. Sabe, quando você vive a vergonha, você está sempre pensando em você. Você fica pensando assim: mas o que é que vão pensar de mim? O que é que vão dizer de mim quando souberem isso? Mas meu irmão, minha irmã, quando você se prostra em adoração, não tem como você pensar em você. Você só vê Ele. Você só adora Ele. Você é tomado por esse sentimento e é algo que você não consegue controlar. Ontem à noite, Vanderlei disse assim: vamos jogar dominó. Nem dominó a gente tem em casa. Lá vai pedir dominó emprestado. Enfim, eu quero dizer que eu e Júlia ganhamos as 2 partidas. Porque a gente é dessas que não sabe jogar, mas ganha. Então, a gente estava ali jogando em família. E na igreja perto da nossa casa, eles estavam tendo um culto de adoração ao Senhor pelo aniversário da igreja. Minha gente, estava aquela adoração. E eu cantando as músicas do culto, jogando dominó. Daqui a pouco eu disse: vocês não estão com vontade de chorar, não? Porque eu já estava querendo chorar. Porque eu estava sentindo a presença dEle. Porque eu estava sendo tomada pela consciência de quem Ele é. Quando você adora a Deus, é assim que acontece. Você deixa de pensar em você mesmo, você só pensa nele. Você só pensa em quem Ele é e quanto Ele é digno do seu louvor, da sua adoração.
toda a vergonha vai embora. Sabe, meu irmão, aquela mulher não pensou o que é que vão pensar porque eu estou aqui jogada nos pés dele. O que é que vão pensar porque estou aqui derramando esse perfume, porque eu sou uma mulher pecadora? Ela não estava pensando nisso. Ela estava pensando simplesmente, ele é digno. Ele é digno do meu louvor. Ele é digno da minha adoração. Eu rompo com o ciclo da vergonha na minha vida, porque ele é digno. Ele é digno. Somente ele é digno. Você precisa romper com a vergonha. Enquanto você adora, o ciclo da vergonha é quebrado na sua vida. Abra sua boca e adore ao Senhor. Satanás quer impregnar a sua mente com vozes e sentimentos de que você não é digno de adorar o Senhor, mas isso é mentira. Todo ser que respira, adore ao Senhor, louve ao Senhor. Sim, tem fôlego nos seus pulmões. Meu pai estava vendo ruazinha de ouro, mas eu disse, volte que você vai me adorar ainda na terra. Entendeu? Se você tem fôlego nessa terra, adore ao Senhor. Rompa com o ciclo da vergonha através da adoração. Adore a Ele, porque Ele é quem julga retamente. Sabe, porque às vezes quando a gente está adorando, a vergonha quer dizer assim, rapaz, não faz isso não, para que tu vai ficar se balançando aí quando adora? Para que isso? O que é que o povo vai pensar de tu? E para que tu estás gritando desse jeito? O que é que vão pensar de tu? E por que tu estás aí orando em línguas? O que é que vão pensar de tu? Para com isso. Adora. Adora como o Senhor te manda adorar. Se é se balançando, se é se jogando, se é gritando, se é orando em língua, se é ficando quietinho no teu canto, faz como Ele manda, mas adora. Quebra com o ciclo da vergonha na sua vida. Para de pensar no que os outros vão falar. E é justamente essa terceira atitude que essa mulher nos ensina a respeito da reputação. Ela simplesmente não se preocupou com as vozes de julgamento, com o que iam dizer, com o que iam falar, sabe? Essa preocupação com a reputação é a voz da vergonha. A gente está sempre assim, o que é que vão pensar? O que é que vão dizer? O que é que vão falar? Quando souberem, eu não sou digno. E observa que no texto há uma voz da vergonha. A Bíblia nos diz, versículo 39, vê lá. Ao ver isto, ou seja, ao ver a adoração da mulher, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo, ou seja, ele pensou, ele não falou em voz audível. Se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Essa é a voz da vergonha. É a voz que está preocupada com a reputação. Sabe? E a voz da vergonha, ela questiona duas coisas na nossa vida. A primeira coisa que essa voz vai questionar é quem Deus é. Observa que Simão, vendo aquela cena da mulher jogada em adoração aos pés de Jesus, ele diz assim, se este for a profeta, então, essa frase de Simão, ele está aqui pondo em dúvida o ministério profético de Jesus. Está dizendo assim, ele diz que é profeta, mas se ele realmente fosse... A verdade é que a voz da vergonha, ela faz exatamente isso comigo e com você. A voz da vergonha vai questionar a capacidade que Deus tem de te amar e de te perdoar. Você fez isso, olha. Deus não te ama, não. Você fez isso, não tem perdão para você. A voz da vergonha começa a questionar quem Deus é. Deus é amor. Nós oramos aqui por um batismo de amor, porque você precisa ter isso encravado no seu coração. O seu Pai te ama. O seu Pai te ama. Aí você fica pensando, mas eu fiz isso, mas eu não faço aquilo, mas eu... O
seu pai te ama. Ele é amor. Sabe o filho pródigo? Você lembra quando ele estava ali na sarjeta? E ele começou a lembrar da casa do pai. E ele disse assim: na casa do meu pai, até os empregados são bem tratados. Eu vou voltar e vou dizer a ele: você não precisa me aceitar como filho. Me aceite ao menos como um dos seus servos. Aquele filho, ele estava duvidando da capacidade do seu pai de perdoar. E talvez seja isso que a voz da vergonha esteja dizendo para você: Deus não vai te perdoar. Você é inapropriado para fazer coisas no reino porque você é um pecador. A vergonha questiona quem Deus é, mas deixa eu te dizer, Ele é amor e Ele é perdão. Essa é a natureza do nosso Pai. E a segunda coisa que a voz da vergonha ela traz questionamento é quem nós somos. Simão, quando pensava a respeito daquela situação que ele estava vendo, ele disse: se fosse profeta, ele ia saber quem e qual é essa mulher que tocou nele. Simão estava dizendo isso porque, como eu disse para vocês, no jantar, né, as pessoas ficavam ali debruçadas sobre a mesa e os pezinhos estavam aqui, né, atrás. Então as pessoas estavam aqui do lado de trás. Jesus não estava vendo aquela mulher porque ela não estava de frente para Jesus, ela estava atrás de Jesus. Então quando Simão disse assim, ó, se ele fosse profeta como ele diz que é, ele ia saber quem é essa mulher e qual é essa mulher, porque ela é pecadora. Então a voz da vergonha, ela vai questionar quem nós somos, e esse quem e qual nos fala: se eles soubessem quem você é e qual o pecado que você cometeu, não confiariam tanto em você. Talvez seja esse seu pensamento, ao seu próprio respeito. Ah, mas se o pastor Vanderlei soubesse quem é fulano e o pecado que ele cometeu, qual o pecado que ele cometeu, ele não deixaria, não dava tanta oportunidade para ele. Talvez você já tenha pensado isso de você ou de alguém. Essa é a voz da vergonha. A vergonha, ela questiona a sua identidade. Ela questiona a sua capacidade de receber as bênçãos de Deus, porque ela quer trazer para você um peso de indignidade. Ela quer que você se sinta não digno de receber as bênçãos de Deus, porque você é pecador. A verdade é que todos pecaram. Não há um justo, nenhum sequer. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus te amou, e Deus me amou, antes de eu fazer qualquer coisa por Ele. O amor de Deus não reside naquilo que você faz por Ele. O amor de Deus por você reside em quem Ele é. Ele te ama. E Ele não está questionando quem e qual é você. A vergonha, ela quer nos prender nesse ciclo. Mas o Senhor tem algo extraordinário para nós. E eu queria demonstrar isso para você nessa noite. Enquanto a minha assistente ali me ajuda, eu queria já chamar o Ministério do Louvor para aqui para frente.
aqui o microfone. Essa taça aqui nos representa. Essa sou eu, esse é você. Aqui no fundo, nós temos aqui um fundo preto. Essa é a vergonha que você quer esconder. Essa é a vergonha que eu quero esconder. Mas a verdade é que Deus tem algo muito além. Ele tem algo extraordinário para nós. E Ele quer nos tocar com seu amor. E a verdade é que você um dia disse sim para Jesus. E você começou a ser exposto à palavra. E essa palavra, ela começou a entrar em você. E você começa a olhar para você e começa a dizer, mas só tem sujeira. Só está vindo sujeira para cima. Eu estou envergonhado com tudo isso que está vindo para fora. Porque a palavra de Deus começa a te confrontar. Ela começa a trazer consciência do pecado. Ela começa a trazer para você tudo aquilo que você precisa se arrepender. Tudo aquilo que você precisa abandonar. E a nova vida que Deus tem para você. E Deus continua te enchendo com o seu espírito através da palavra. Mas você começa a dizer, meu Deus, quanta bagunça. Quanta sujeira. Meu Deus, como é que pode isso? E você fica querendo parar. Porque você só vê sujeira ao seu redor. Você só vê podridão saindo. Mas o Senhor continua derramando, derramando, e te purificando, e te purificando, e te purificando, e te purificando. Sabe, Deus não está tão preocupado com aquilo que está saindo de dentro de você, mas com tudo que Ele está derramando. E deixa eu te dizer, Deus não só tem uma jarra, não. Deus tem muitas outras, e o trabalho dele ainda não cessou. Em mim, nem em você. Você não precisa andar envergonhado por causa das coisas que você cometeu. Você não precisa andar cabisbaixo, pensando, eu não sou digno de estar nesse lugar. Você não precisa andar aprisionado na mentira de Satanás, dizendo, eu não posso fazer isso. O reino de Deus não tem a ver com mérito. O reino de Deus tem a ver com graça. Sabe, quando você começa a pensar, se eu fizer tudo certo, isso não é uma licença para você pecar. Mas deixa eu te dizer, não tem a ver com você fazer tudo certo. Tem a ver com aquilo que Ele já fez. Eu sempre fiquei me perguntando, Senhor, como é que eu vou conseguir te amar sobre todas as coisas? Porque esse é o primeiro mandamento e para mim parece quase que impossível fazer. Amar ao Senhor sobre todas as coisas. E a verdade é que Ele me respondeu, se expõe ao meu amor. Quanto mais você é amado, mais você consegue amá-lo. Quanto mais você se expõe a esse amor, mais você tem capacidade de amar ao Senhor. Eu não sei qual é o peso de vergonha que você carrega. Eu não sei se ele aconteceu na sua infância, se ele aconteceu na sua juventude ou se ele acabou de acontecer. Mas a verdade é que o amor dele foi derramado em nossos corações. E esse amor nos purifica de todo pecado. Você pode ficar de pé?